Bom, com relação aos reinos que nós vamos, o reino animalia e aos filos que nós vamos estudar, o primeiro filo que tem a ancestralidade mais antiga, que vivente hoje, é o filo porífera, dos poríferos ou esponjas. Esses organismos têm as características de ser organismos sésseis, ou seja, fixos em um substrato, e principalmente existentes em substratos marinhos, mas também há esponjas presentes em substratos dulcícolas ou água doce, tá? Espécies de água doce. Todos eles são multicelulares, mas não vão possuir tecidos verdadeiros. As células vão trabalhar não em conjunto, cada uma desempenhando uma função e favorecendo o organismo. Eles são organismos cilíndricos, com um espaço interno, oco. Esses organismos são cobertos de poros, por isso ele é chamado de esponja. Lembramos daquele desenho Bob Esponja, que demonstra esse organismo, só que de maneira bem lúdica, como uma esponja de tomar banho. Esse organismo seria parecido com isso. É um organismo cilíndrico, todo perfurado. Cada poro desse serve para o organismo se alimentar principalmente, porque a água passa por esse poro e cai dentro de uma câmara cheinha de células que vão capturar os micro-organismos e depois essa água sai por um orifício, para que esse alimento seja circulado dentro do corpo do animal. Aqui nós vemos na imagem esse processo de alimentação. Então a água entra pelo poro, cai num espaço interno chamado espongiocele. Desse espaço ela sai por um poro maior, que é o poro de cima, chamado ósculo. Então ela entra pelo poro, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo. Na espongiocele existem células especializadas na captura do alimento, chamados coanócitos. Tá? Essas células têm flagelos que capturam os micro-organismos e colocam para dentro da célula para iniciar a digestão e distribuir para o corpo do animal, para o resto das outras células. Então nós temos vários tipos celulares, por não formar tecidos, e cada tipo celular tem uma função. Aqui eu tenho representado cada tipo celular. Vou exemplificar só alguns. O primeiro tipo ali é o pinacócito. É uma célula achatada, bem unida entre si e vai servir como revestimento para a esponja ou o porífero. Então, as células em volta do porífero que está revestindo ele são pinacócitos. A função dela é quase a função da nossa pele. Tá? Outra célula, o coanócito. É uma célula ovoide dotada de um flagelo para se movimentar na água e a função dela é fazer uma digestão intracelular, capturar o alimento e digerir ele. E assim temos aqueles outros que vocês depois podem ler e entender dentro do material da disciplina. Bom, quanto à classificação das esponjas, nós classificamos ela de acordo com o formato corporal que ela tem. Esse formato pode ser do tipo ascon, sicon ou leicon, ou asconoide, siconoide e leuconoide. O asconoide é a esponja mais simples que tem. Ela parece um vaso, com poros, uma única espongiocele e um ósculo, como está exemplificado lá na imagem. As esponjas do tipo sicon são um pouco mais complexas, porque elas, em vez do alimento ou da água sair do poro e já cair na espongiocele, ela cai em uma segunda câmara, chamada canal aferente. Nessa câmara está cheio de porófero, de coanócitos, filtrando também. Então, melhora a filtração ou melhor a absorção de alimento nesse formato de esponja. Então, a espongiocele acabou ficando menor por causa dessas dobraduras ou divisões no corpo da esponja. O último tipo é o mais complexo, que é as leuconoides. Esse tipo tem canais aferentes e câmaras vibráteis, que são câmeras dentro desses canais que fazem com que a espongiocele fique super reduzida. Então a água, quando entra ali, vai passando por um poro, por outro, por outro, por outro. Cada canal aferente desse vai capturando o alimento e quando chega lá na espongiocele, já chega sem nenhum alimento, já chega totalmente filtrada. Ou seja, favoreceu mais o processo de filtragem
e o animal acabou capturando mais alimento para ele. Então esse tipo aqui de animal é um animal que tem mais efetividade na absorção de alimento. Então temos lá os 3 exemplos. Olha lá a estrutura mais simples do ascon ou asconoide, a estrutura um pouco mais complexa do cicon e a estrutura mais complexa de todo, que é o leucon ou leuconoide. Então nós vamos ter espécies de esponjas desses 3 tipos, tá? Ascon, cicon e leucon. É assim que é a classificação dessas esponjas. Como essas esponjas se reproduzem? Elas têm células do tipo amebócitos, que são células totipotentes, ou uma célula tronco da esponja. Essas células, se elas sofrerem quebra, se algum animal morder uma esponja, deixar um pedacinho cair lá no mar, esse pedaço vai gerar uma nova esponja, por regeneração, porque vai ter esses amebócitos capazes de reproduzir todo o corpo da esponja e assim ela se dividir e reproduzir. É uma reprodução assexuada do tipo regeneração. Também há outro tipo de reprodução assexuada que as esponjas fazem, chama brotamento. Uma esponja vai emitir um broto lateral, esse broto vai crescer um pouco, se desenvolver, depois se soltar e produzir uma esponja ao lado dessa. E aí vai gerar uma colônia de esponja. Então a maioria das vezes quando você chega ao mar e vai observar esponjas, você vai encontrar colônias de esponjas que se reproduziram assexuadamente por brotamento. E assim gerou aquele grupo que são indivíduos iguais, tá? Porque reprodução assexuada não traz variedade genética, e sim indivíduos clones, né? Bom, há também como as esponjas fazerem reprodução do tipo sexuada, para melhorar a variedade da espécie. Como é que elas fazem isso? Elas fazem podendo ser monóicas, ou uma esponja ter os 2 sexos, né? Tanto produzir espermatozoide quanto óvulo, masculino e feminino, ou tem espécies de esponjas que são dioicas, tendo sexo separado, a esponja macho e a esponja fêmea. Tá? Essas esponjas vão liberar espermatozoides na água e esses espermatozoides vão ser carreados pela corrente marinha até chegar na outra esponja que vai recebê-los e dentro da esponja vai ocorrer a fecundação interna. Essa fecundação vai gerar o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver em blástula, que é uma fase do desenvolvimento embrionário. Essa blástula vai ganhar flagelos, que é uma característica única da esponja. Esses flagelos vão desenvolver uma fase larval, que vai sair daquela esponja e nadar para uma outra região, para não concorrer com os pais e se desenvolver lá. E assim gera um novo indivíduo com características diferentes dos pais, tá? Na reprodução sexuada. O desenvolvimento dessa larva ocorre da seguinte forma. Temos lá uma larva chamada de anfiblástula, lá na imagem, vocês estão vendo ela à direita. Essa larva é livre natante com esses flagelos. Quando ela acha um substrato bom, interessante, ela se fixa daquela forma ali, com que os flagelos fiquem para dentro. Esses flagelos depois se desenvolvem em coanócitos e formam um novo corpo da esponja, gerando um novo indivíduo. A classificação desses organismos, então, além de observar o formato do corpo, também dá para dividir as espécies de esponja em classes. Existem 3 principais classes, a calcária, Exantinella e a Desmospongine. Esses grupos separam e organizam todas as esponjas, as espécies. Tá? Outro filo que nós vamos estudar, que é um filo um pouco mais complexo, derivado também de um ancestral comum às esponjas, mas bem antigo, né? Esse ancestral, são os filos dos quinidários, ou antigamente chamados de selenterados. Esse grupo engloba engloba, né, os organismos pólipos e medusas, que são água-vivas, corais, antozoários, né, que são as anêmonas do mar. Então, esses organismos que possuem essas características aqui: ser invertebrado,
ser diblástico, ou seja, ter somente 2 tecidos embrionários. Já apareceram tecidos, é uma característica nova, uma apomorfia que apareceu nesse grupo, né? Ser diblástico, ter mesoderme e endoderme como tecido embrionário, ter uma simetria do tipo radial, que é uma coisa plesiomórfica que as esponjas também têm e que continuou, e possuírem células do tipo nervosas, que a esponja não tinha, né, inicialmente. São os primeiros animais com uma cavidade também digestória, que a esponja fazia digestão dentro da célula. Agora esses organismos têm um espaço específico para fazer essa digestão. Essa cavidade é chamada de cavidade gastrodérmica, tá? A digestão inicialmente começa nessa cavidade, mas ela ainda continua sendo terminada e feita dentro da célula. Existem organismos com 2 formatos de corpo, pólipo e medusa. Observem lá no slide, né, o formato pólipo. O formato pólipo é aquele que eu falei para vocês. Os tentáculos vão ficar para baixo e a boca também para baixo. E a cavidade gastrodérmica fica aqui dentro, né, dessa parte mais clara, representada na água viva. O tipo pólipo, que é o tipo ao lado, está demonstrando uma anêmona do mar, os tentáculos são movimentados, virados para cima, a boca também para cima, e ele fica fixo em um substrato, tá? Tá aí mais exemplos, né, desses organismos, uma hidra, uma água-viva, representando o pólipo e a medusa. Esses organismos do tipo pólipo são sésseis, a maioria deles não se movimentam, tá? Mas alguns podem se movimentar. A maioria das espécies são sésseis. A hidra é um tipo de pólipo que se movimenta. E o movimento dela é do tipo cambalhota, né? Esse movimento está representado aqui nessa imagem. Vocês veem que ela pode jogar os tentáculos para o substrato, soltar a sua fixação e assim indo dando cambalhotas e se movendo para outra região em que o alimento vai estar mais rico para ela. Então ela se movimenta para fugir de predadores ou para achar um local para se alimentar. O movimento dos organismos do tipo medusa é pelo jato propulsão. Esse organismo vai acumular água naquela parte do manto dele, na gastroderme ali, naquela região, e aí ele vai contrair a musculatura e vai empurrar essa água para baixo. Então ele vai gerar esse tipo de movimento para cima e para baixo, que a gente chama de jato propulsão. É só fazer uma pressão na água para ele se movimentar. Então a água viva se movimenta assim lentamente ao longo do oceano e deixa seus tentáculos como rede para capturar seu alimento, que na maioria das vezes são peixes e crustáceos que estejam ali naquela área. A importância desses animais vem, e o nome do grupo vem dessa célula chamada quinidoblasto ou quinidócito. É uma célula que tem um composto ou uma estrutura celular de complexo de Golgi diferenciada, tá? Essa célula é capaz de produzir uma substância neurotóxica que afeta os neurônios dos animais que são sua presa, fazendo com que eles paralisem, que eles fiquem imóveis e não lutem contra esse animal, causando danos a eles, até eles conseguirem levar ele à boca e começar a sua digestão. Então ele fica como se fosse paralisado para ser digerido. Essa é a célula do quinidócito ou quinidoblastos, representada na imagem. É uma célula que tem um gatilho, que quando você encosta no tentáculo, ele é acionado e aí você é chicoteado por um flagelo rico nessa toxina. E essa toxina vai agir na pele do animal, entrar em contato com o sistema nervoso e paralisar ele. Esse quinidócito, né, faz esse processo aí que nós estamos vendo nessa imagem, que é o processo de gatilho e de liberação desse flagelo para acometer o animal. Esse tipo de animal pode causar acidente com os humanos. Existe uma espécie muito perigosa para o humano que pode até causar lesões sérias e morte, né? Que é a chamada vespa do mar.
Essa vespa do mar é uma espécie de quinidário cubozoário, né, da classificação cubozoário, que vivem nos mares, principalmente da Austrália. Então, as pessoas que entrarem em contato com esses tentáculos vão liberar os quinidócitos e vão sofrer, né, as consequências químicas dessa neurotoxina, que acaba paralisando seu sistema respiratório, seu sistema cardiovascular e aí levando ela à morte. Tá aí imagens, né, de ferimentos ocasionados por águas vivas, né, que geram o contato com o tentáculo e gera essa aparência de queimadura na pele. A fisiologia desses animais, nós vimos que a digestão dele é externa, na cavidade gastrodérmica e também intracelular. Ele tem um sistema digestório do tipo incompleto, porque só há presença de boca, esses animais não têm ânus, e a respiração dele não tem um sistema respiratório, é por difusão, porque é um animal bem simples que só troca gases com o ambiente. Tá? Os tipos celulares são esses aí, que nós temos nos slides. Eu não vou me atentar a cada um, né? Porque aí está mostrando cada tipo e qual a sua função. Nós já falamos do quinidócitos, então está aí a representação de onde está cada tipo celular, né, onde ele está presente no corpo do animal. Ali embaixo a gente tem uma representação de um quinidócito, mostrando seu gatículo ou gatilho opérculo, né, chamado. Aqui também representando os tipos celulares, essa imagem, depois vocês dão uma olhada em cada tipo. E agora a classificação desses animais. Esses animais podem ser classificados nessas 4 classes: hidrozoa, cifozoa, antozoa e cubozoa. Os hidrozoa ou hidrozoários têm a predominância de formato nas espécies do tipo pólipo. O que é o tipo pólipo? Tentáculos para cima e boca para cima. Aí a gente tem exemplos da obélia, da fisália, que é uma caravela, uma colônia de quinidários, né? Que está representada nessa foto abaixo aí, e a hidra, que é um quinidário que pode ser, né, de água doce, docícola. Os cifozoários têm predominância de formato medusa. A maioria das espécies tem esse formato, boca para baixo, tentáculos para baixo. E os exemplos de espécies são chamados de águas vivas, né? Pela transparência do corpo e pela maneira que ela se movimenta. Ela parece ser somente água, né? Você pode ver o animal, você vê a transparência do corpo dele. Por isso que fala água viva, água com movimento. Os antozoários, né, são exclusivamente polipóides. Esse só existe pólipo, não tem o formato medusa nele. E aí, quem são os representantes? São os corais. Ali a gente tem um coral cérebro, pelo formato dele ser semelhante ao cérebro dos vertebrados. E do lado a gente tem uma anêmona do mar. A anêmona do mar é um tipo de antozoário ou quinidário que tem uma correlação com os peixes palhaço, em que um protege o outro. O peixe palhaço protege a anêmona de predadores e a anêmona protege o peixe palhaço dos predadores dele, porque ninguém vai chegar perto de um quinidário que é capaz de paralisá-lo. O peixe palhaço produz um muco que protege ele contra a substância tóxica que esse organismo produz. Por isso que ele pode viver junto com ele. Então, todo o tempo ele fica esfregando nele para que se produza mais muco no seu corpo e ele fique imune ao veneno produzido, né, por esse tipo de quinidário. O último é o grupo dos cubozoários, que são de forma medusa, e essa medusa tem um formato meio cúbico, tá? Por isso que chama cubozoário. Dentre eles a gente tem um representante chamado vespa do mar, que é aquele que causa, né, até morte de pessoas que têm esse contato. Em praias do Brasil a gente não vai encontrar esse tipo de animal, mas também vai encontrar algumas águas vivas que, se você tiver contato com elas, vai gerar um desconforto, uma queimadura na sua pele, mas que não vai ameaçar, né, a sua vida. A nutrição de todos esses organismos é do tipo carnívoro, são predadores, tá?
O sistema nervoso deles é difuso, ou seja, tem vários gânglios para todo lado do corpo, principalmente para mover movimentos dos tentáculos. A excreção dele é uma difusão direta pela gastroderme, né? Então ele não tem sistema excretor, sai tudo ali na gastroderme e depois volta para o ambiente. E pela epiderme também. E a circulação dele é ausente. Esse organismo não tem sistema circulatório, não tem um coração, não tem vasos, não tem veias. Ele passa, né, os seus nutrientes célula a célula, por difusão simples, tá? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, assexuada por brotamento, como nós vimos lá nas esponjas, ou estrobilização, e processos sexuados com um processo chamado metagênese ou alternância de geração. Isso é uma novidade desse grupo, tá? Aqui está representando a metagênese ou alternância de geração, que é a alternância de pólipo para tipo medusa. Então, uma água-viva macho encontra uma água-viva fêmea, as duas liberam espermatozoide e óvulo no meio ambiente por fecundação externa, formam um ovo-zigoto. Esse ovo-zigoto se desenvolve em uma larva do tipo plânula. Essa larva é uma ciliada. Ela nada até achar um lugar para se fixar, como a esponja fazia. Quando ela se fixa, ela se desenvolve no substrato e vai se desenvolvendo, formando um tipo pólipo. Esse tipo pólipo vai chegar a se desenvolver ao máximo e liberar uma água viva. E aí ele fica liberando várias águas vivas até o momento que ele termine de maturar. Então ela passa de reprodução do tipo sexuada para assexuada, fazendo uma alternância de geração pólipo e medusa. Então aqui eu finalizo, né, mais um grupo dos invertebrados.